intervenção ao nível da clarificação de algumas ideias. Há muitos que, às vezes, estão a dizer coisas, estão a pensar coisas muito interessantes e muito pertinentes, mas não conseguem verbalizar bem. Estão a confundir-se. Nós dizemos qualquer coisa como: vê lá se o que tu queres dizer não é isto. Tu estás a querer dizer que tal, 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 tal. E eles depois vão dizer: sim, é isso. Portanto, mais no sentido de clarificar, assim, não perceberam o que ele disse, ele quis dizer isto, isto e isto. Portanto, mais no sentido de clarificar e garantir que o diálogo e a discussão está a acontecer num ambiente claro, com contributos claros. Nem sempre os miúdos às vezes atrapalham-se, ou às vezes ele está a dizer alguma coisa, nem nós estamos a perceber isso. Então dá um exemplo. Por exemplo, qualquer coisa assim. Então dá lá um exemplo do que estás a querer dizer. Portanto, nessa linha, evitando ao máximo os nossos próprios juízos, até a quem muitas vezes surge esta pressão. O professor deve ser filosoficamente retraído. Ou seja, não deve. E isto cruza-se com outra dimensão, que é a dimensão de que nós estamos também preparados para tudo o que vamos ouvir. É desejável que eles se sintam num clima de abertura, que possam dizer que fazem coisas que nós não imaginaríamos que fizessem. Estamos a falar de assuntos controversos. Imaginem que a nossa tendência é que: porquê é que estás a dizer isso? Porquê é que estás a dizer isso? Achas que isso está bem? Não é logo a tendência do professor de julgar. Devemos evitar isso, porque uma coisa vos garanto é que esses comportamentos menos bons, ou que nós achamos menos compreensíveis, não é preciso sermos nós a identificar. Outro colega vai identificar e vai dizer logo. E é esse o objetivo, é que eles compreendam e discutam, acima de tudo entre eles, e que eles encontrem a ironia do seu próprio discurso através dos contributos dos seus pares e não tanto por parte do professor. Por isso temos que ter estes cuidados. E eu ressalvo muito isto, porque talvez nesta temática não apareça, mas há outras temáticas mais controversas, mais polémicas, que nós às vezes não estamos preparados para o que vamos ouvir. Ouvimos coisas do arco da velha e a nossa tendência: não digas disparados, não é? O que estás para aí dizer? Mas é calado em vez de dizer disparados. E aqui não há disparado numa primeira fase. O disparado é identificado numa fase seguinte. Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido, que é um exemplo que num projeto de filosofia para crianças onde eu estive na Bélgica apareceu, que era um miúdo que, no meio de uma discussão, diz que os imigrantes devem todos ir para o seu país e devem abandonar o país de onde estão, e que devem abandonar aquele país porque só estão lá a fazer mal e a arranjar problemas e a tirar o emprego aos outros, aos que são do próprio país. Eu estou a imaginar, na minha turma, numa turma, de repente ouvir isto, qual é a nossa tendência imediata? O que é que tu pensas que estás para dizer? Disparado. Então, mas o que é isto? Que valores? Que valores são esses? Não é? O que é que se passa aí? Que valores são esses? Não sei. A ideia não é. E eu abordaste naquele. Está bem que a pessoa que estava a gerir aquele debate era um professor com muita experiência, e ele dizia assim: tudo bem, parece-me ser uma opinião tão válida quanto a dos outros, mas vamos pensar aqui. Então, se isso fosse aqui na nossa sala, a Maria teria que se ir embora. A Maria, tu e a tua família vão ter que deixar a Bélgica, passou-se na Bélgica. E o meu disse: não, disse não, a Maria fica, a Maria é minha amiga. E o professor disse assim, não, desculpa, segundo o teu argumento e a tua ideia, os imigrantes vão ser embora. A Maria é filha de imigrante, vai ter que se ir embora. Mas era curioso ver o comportamento não verbal daquela criança, a angústia que se estava a gerar naquele processo de descoberta e de consciencialização do ridículo, não é, do que ele estava a dizer, e não era do ridículo, era do impacto e da influência que aquilo ia ter na sua vida. Às tantas ele já dizia: pronto, está bem, não vai a Maria nem o pai dela, porque eu vejo o pai dela todas as manhãs e digo-lhe sempre bom dia, e é meu amigo. Portanto, ele estava mesmo completamente aflito com. E a ideia, nós temos que também controlar-nos nesse sentido, porque uma boa discussão precisa destes contributos mais extremos para poder. Mas só replicam. Exato, claramente tudo era replicar de alguma coisa que ele ouvia em casa, ou que eu via, não é, de alguém. E não é à toa que este tipo de temáticas, as temáticas da educação para a cidadania, têm este foco ou esta preocupação em entrar através da educação. Porque
Porque a educação percebe-se que através das crianças podemos mudar alguma coisa nas próprias famílias. Este projeto é a prova disso. Começamos pelas crianças, prevenindo ou intervindo através delas nas vivências familiares e domésticas e sociais. Portanto, há todo este sentido. Então vamos agora discutir. Portanto, se eu sendo orientadora, não é? Estou aqui a fazer a figura do professor, vocês é que terão que fazer a discussão. Porquê é que ficamos parados a olhar para o frigorífico? O que é que será naquele filme? Somos indecisos. Somos? Indecisos. Será que estavam indecisos com o quê? Muitas vezes acho que temos Da fartura. tanta fartura de frigorífico e sabemos o que é que devemos fazer. Se tivéssemos pouco, sabíamos logo. Exatamente. A fartura. A minha avó dizia que não havia fartura quando é assim fome. Se calhar. O que é que quer dizer? O que é que será que quer dizer este ditado? Como é que é o ditado? Não é? Deve ser uma frase popular, não é? Não havia fartura quando é assim fome. A fartura leva ao desperdício. E o contrário. Depois acaba. Pois, exatamente. Agora só fazer aqui um pause. Eu estou cheia de vontade de comentar esta observação e expor as minhas ideias acerca do que eu penso. Aqui neste contexto, se calhar, até poderia fazê-lo, mas quando estamos lá com os miúdos, eu teria que me conter. Estou cheia de vontade de dizer uma série de coisas, mas quer que sejam vocês a dizer, não é? A ideia é que sejam eles a dizer. Podemos dizer depois aos miúdos o que acham do que a coisa. Sim, este tipo de perguntas que eu fiz podem fazer tipo, já viram este ditado? Olha que é engraçado. O que é que terá a dizer com isto? Este tipo de perguntas, que são as perguntas mediatizadoras, que são perguntas de desenvolvimento, que ajudam a desenvolver e a desbloquear, não é? Ou, por exemplo, ouvimos alguém dizer assim entre dentes, ou qualquer coisa, diz lá o que estás a dizer, assim, deste tipo. Então a fartura gera, porque leva-nos ao desperdício, não é? Dava o Ricardo ali a dizer. Há um consumo exagerado que a família toma consciência que não necessita daquela comida toda. E no fundo é estragar, eles começam a tomar consciência que há algum dinheiro que é posto no lixo e que de um momento para o outro as coisas mudam, não é? Porque as coisas são notáveis. E houve um dinheiro que se gastou entretanto no custo. Mas isso é agora com a crise é que as pessoas estão com consciência disso. Mas assim, eu sempre tive consciência disso, porque eu sempre, eu também tive sempre, vivi num meio que não via muitas vezes assim. Uma de agricultura e de fábricas e tudo, mesmo muitas vezes deitarem coisas fora, que para mim aquilo era desperdício, porque podia ser aproveitado para dar a outras pessoas. Muitos agricultores também não o dão e acabam por ir cenouras, batatas. Isso eles também não podem. Não, mas alguns agricultores dão, até dizem, se quiser venha cá buscar, mas há pessoas que não se dão ao trabalho de lá buscar. Mas também Eu conheço essas situações. Em Lisboa é muito comum nós vemos que os próprios estabelecimentos Necessitam alguém Exatamente. Deixa-me fazer uma pausa aqui. Desculpem, pode direcionar a vossa discussão, mas eu tenho que dar conta para vocês se percebam dos ritmos desta discussão. Perceberam que inicialmente que tiveram alguma dificuldade em avançar, não é? Em desbloquear. Falou o Ricardo, falou a Vera e depois entendo, foram progressivamente entrando mais pessoas na discussão. Isto é muito natural acontecer. Normalmente a discussão começa sempre com a participação daquele que é mais extrovertido, ou que está mais à vontade com o grupo, falar em grupo. E depois esse é que vai abrindo o caminho para os outros que vão mais timidamente e têm um perfil mais tímido. Outra questão. Portanto, viram que agora estávamos a entrar, embora tenha carregado no passado, estávamos a entrar num momento mais animado da discussão. E curioso, uma outra coisa também está escrita e categorizada e teorizada. Entrarmos na vida, nos exemplos da vida pessoal. Reparem, lá em Lisboa, na minha casa eu vivi no mundo da agricultura
sair das fábricas, eu conheço pessoas que... Isto é coisas, tudo, intervenções, tipo de intervenções que vocês vão ouvir. A minha mãe, a minha tia, a minha avó, lá em casa, o meu primo, o meu tio, eu vi isto, e não devem limitar, porque isto é sinal que está a entrar no bom caminho. Porque é através das vivências que nós podemos mexer nelas. Não é? Se queremos mudar alguma coisa, é precisamente através de ir ao encontro desta vida familiar. Tiro o pause, retomando, vamos se calhar passar, no fundo, aquilo que vocês tentaram dizer, e já estavam aqui a levantar bastantes, nós já vamos tentar sistematizar algumas ideias, já falámos aqui de coisas que em tão pouco tempo, de uma série de coisas que estamos a dizer. Naquela empresa que eu tenho conhecimento, eu sei que, por exemplo, há 20 anos atrás, se houvesse sumos ou enlatados que tivessem, por exemplo, 2 meses a casar a velocidade, eles não davam para ir para o mercado, já não têm tempo de escoamento. Mas eles eram distribuídos pelas escolas, pelos lares, daqui da zona. Mas alguém disse e atualmente que não podia. já não pode ser. São distribuídos. Comunitários é tudo destruído. Também há algumas limitações da própria lei. Mas que também põe algumas coisas nesse campo. Mudar também um bocadinho as duas. Mas isso também é não conseguir aquilo que realmente está a ter. Também? Então, isto leva necessariamente, acabámos de falar aqui, as pessoas têm muita fartura, não é? Têm muita coisa, compram mais do que precisam, acho que concordo com esta ideia desse aqui. E o que é que será das promoções? Então, o que é que as promoções levam ao desperdício alimentar? Acaba por estarmos a lógica de chegar a esta outra questão. Porquê é que as promoções levam ao desperdício alimentar? Eu já tenho observado pessoas, por exemplo, no supermercado no interesse, dão aqueles talões com desconto, 20%, 40%, 30%, fazem as suas compras. Depois, no ato de pagamento, recebem esses talões. E algumas voltam atrás, porque está 40%, por exemplo, do bacalhau, e voltam atrás comprar, Mesmo sem necessitar. Pois, mesmo sem necessidade. Pois, exatamente. Mas com o ego da pessoa. A pessoa sem saber comprar. E ao mesmo tempo sente-se muito inteligente. Eu consegui dar aquela promoção. Agora está a entrar muito aqui em Portugal, o que já existe nos Estados Unidos. E há pessoas que já discutem isso de uma maneira. Eu consegui comprar não sei o que, eu enchi a minha dispensa disso. Eu tenho uma aluna que os pais têm esse passatempo. Não, desculpa. O pai, a culpa é do pai. A culpa é do pai. Ele depois para as festas da escola vai tudo fora da localizar ali. Isso é para o lado, que eu não quero aqui. Isso é eu, vou tocar eu estava-me a lembrar, eu esqueci-me, continua porque então era uma coisa. Já sei, por propósito de as pessoas sentirem-se bem a comprar, lembrei-me do exemplo de um estudo que vi aí há tempos, que achei muito curioso, os negócios que emergiam em tempos de crise. Sabem qual é aumenta exponencialmente o valor de venda, sabem de quê? A segunda não. Já não foi. Batons e vernizes. Mas isso já veio desde a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Mundial. É super curioso. E eu cruzei isto com o facto de ter emergido com o negócio das unhas. Não, repara, de repente as pessoas das unhas transfinam nas cornas, não é? Cabeleireiros também. Sabe o que tem a ver com isso? Tem a ver com as pessoas, como não têm dinheiro para comprar coisas caras, comprar roupas, investem nos batons e nos vernizes, porque há uma coisa que as embeleza, que podem comprar, que sentem-se mais bonitas, e não gastam muito dinheiro. E a vantagem, comem menos, ficam mais magros, mais elegantes. É só vantagem. Bom, continuando. As promoções, esta questão das promoções. As promoções como um incentivo, no fundo o que estava a dizer era que as promoções incentivavam um consumo que não é necessário. Sim, que é caminha para o desperdício, sim. E é uma má gestão lá da família, não é? Que não sabem controlar. As pessoas têm que ser educadas nesse sentido, têm que ser críticas. Se Exatamente. forem enlatados, papel e não sei o quê, não se deteriora, não se estraga.
mas outros produtos... As promoções serão sempre más nesse sentido? As promoções, a ideia da promoção será sempre uma coisa má? Não, Ou não? Detergentes para a roupa, isso compensa. Agora, Alimentos ou os frescos, pois. Nós mesmos que não. Depende, tem que haver ali uma boa gestão mesmo, daquilo que é preciso ou daquilo que se pode comprar na altura e que se vai consumir e que não se vai estragar logo de imediato, não é? A minha política é faça a lista do ar das compras. A lista às vezes pontualmente lá foge, mas normalmente eu, aliás, às vezes já passou, já eu acho. Pois, Mas isso é que já merecemos às vezes comprar mais uma coisinha. Peço um skip tá. Mas aparecem aquelas compras com as compras como é que é distinto? Aqueles que são aqueles que nos põem à entrada das caixas. São as compras por instinto, não é? Impulso, não é instinto, impulso. As compras por impulso. Geralmente dirigidas às crianças. Nós conseguimos lá do supermercado evitar passar os lineares que têm. Mas depois chegamos ali a Claro, chegamos à caixa. Isso é quando vamos Para as com crianças. quando vamos com fome. isso vamos com Pois não sabemos cuidar. Mas é um único pedido no supermercado. Mas já chegámos aqui a algumas ideias importantes. É preciso fazer uma lista, cumprir. Não ir às compras com fome. Não esquecer. Outra questão importante, para que é que serve a lista? Será mesmo para evitarmos o desperdício ou para nos lembrar? É que nós já fizemos Tem as duas coisas. A lista estende-se. Também para não esquecer, claro, mas é as duas coisas. Mas claro, não temos já visto pensar. Quando nos lembrar, Pois, exatamente, já está tudo aqui. No princípio da semana, que nós estamos a dizer o que é que precisamos, o que é que temos, o que é que não temos, e depois irmos para o supermercado. Mas depois ficamos a previsão. E fazer aquela questão de se levantar ao bocadinho da gestão das promoções, da gestão e da gestão associada às promoções, não é? Também tem a ver com o facto que também tem que ser pesado, é a proximidade, não é? Há zonas que estão tão próximas dos grandes supermercados, por exemplo, que permitem fazer uma gestão E lá mais vezes. ir lá mais vezes, mas isso mas também tem custos, se calhar, E tempo. também tempo. Também lá nas grandes superfícies. Todos os dias temos promoções. Bom, já discutimos aqui, eu estou a acelerar isto, poderíamos continuar a discussão. Discutimos aqui, focámos aspectos muito essenciais que já vamos arrumar. Esta ideia também devem transmitir aos alunos, vocês ficaram coisas muito importantes. Agora, estou-se a perguntar-se de novo o que é para ti o desperdício alimentar. Ou aqui até poderia estar, agora reconhecer aquelas coisas que depois quais foram as ideias mais importantes? Talvez se calhar até ficaria melhor. Porque as ideias estiveram todas aqui, ou quase todas as que importam. Que ideias é mais importantes é que nós abordamos aqui? As compras sem necessidade. Lata, não é? Direto? Editar. Então evitar compras desnecessárias. Este momento de não está previsto na metodologia, mas é um momento importante. Quando nós porque nem sempre temos que chegar a ideias muito concretas. Às vezes o próprio objetivo é o próprio processo, não é? De discussão. Mas aqui, como estamos em torno de uma temática específica, faz algum sentido que vamos organizar as ideias. Então, quais foram as ideias principais? Evitar o que é que foi? As compras desnecessárias. Evitar compras desnecessárias. Mais. O que é que dissemos mais aqui? O uso da lista. Importância da lista de compras. Há aquela ideia também que eu acho que é importante de que a fartura pode. Como é que se. Não há fartura quando tem fome.
Falámos aqui da crise, não é? Aquela questão, que também é uma ideia importante, julgo eu. A crise tem influência sobre o desperdício e a gestão do desperdício. A gestão, não é? A gestão. Desenvolver competência, gestão é isto? Gestão das compras. Das finanças. Das compras e Supérfluo do indispensável. É no fundo das compras. E das necessidades. Mais uma ideia. Quando a competência não for assim, ou seja, uma pessoa gostar muito de fazer compras, levar dinheiro em vez de pagar com cartão. Usar dinheiro em vez de cartão. Assim dói. Mas vai. Dói mais por Dói isso. mais. Mais alguma ideia? Eu acho que temos mais coisas mais importantes, por acaso. Evitar compras necessárias, a importância da lista, a abertura pode, são dos opostos, né? Desenvolver competências de gestão de compras e necessidades, usar dinheiro em vez de cartão. O que é que dissemos das promoções? Usar racionalmente as promoções, não é? Pois está racional. Porque elas não são de todo, em si, não são más, não é? Aliás, a ideia delas não é que uma pessoa. Mais e mais coisas. Portanto, chegamos aqui a 5 ideias. Eu acho que poderíamos chegar a mais, mas explorar um bocadinho mais. Mas eu acho que as ideias, no fundo, acabam por ser máximas que permitem, respeitando-as, evitam o desperdício alimentar. Portanto, ainda sem chegarmos aos conteúdos concretos, acabamos já de abordar uma série de ideias que devem estar. E por isso podíamos ir pegar a minha pergunta. Exato. Se nós em casa começarmos a ver quais são as quantidades que precisamos. Exatamente. Agora, Por exemplo, a minha mãe tem uma maneira de cozinhar completamente diferente da minha. A minha mãe cozinha e ela costuma dizer, mas vale sobrar do que faltar. Eu digo exatamente o oposto. Mas vale faltar do que sobrar. e há outras que sobra. Mas lá em casa não se faz nada, A cultura, geralmente se valoriza como se usa as sobras. Mas a sua questão era muito pertinente para esta situação. É o que é que se considera importante, por exemplo, uma criança comer? É porque nós somos educados sempre a achar que a criança deve comer muito bem. Portanto, comer bem é comer muito. Muito é que Ela está muito bem porque come muito, não é? Ela come muito. Não é? A ideia de que comer dá força. Agora, sabemos que a questão se prende, tem outras questões por trás, não é? Às vezes, se calhar, não é comer muito, mas comer com qualidade. Isso é muito importante ser trabalhado. E isso cruza-se com outra questão que tem a ver com a educação alimentar, não é? E isto acaba por também estar ligado com esse aspecto. Bom, portanto, esta é a dinâmica, não é? A dinâmica da denúncia para crianças. Nós aceleramos aqui em alguns momentos, provavelmente vocês também terão que fazer, têm algum tempo limitado, mas parece-me que, ou pelo menos acho que foi evidente, de como, através da dinâmica, se gera efetivamente a discussão, há o levantamento de concepções pessoais e de perspectivações sociais e familiares da questão. Cá está, não evitem o eu, não é? O eu vi, o eu faço lá em casa, a mãe, o pai, o tio. Isso é importante para trazer. No fundo, eles só se implicam em qualquer tema se de facto sentirem que isso está presente nas suas vivências. E quando chegamos a esse tipo de verbalizações, é que nós consideramos que estamos lá, nós estamos a chegar. Depois, esta ideia de organizar as ideias também é importante. E é nesse sentido que nós pensamos na fase seguinte. Ok, já chegámos ao que é para aqui está-se a perguntar se o que é para ti do desperdício, ou quais foram as ideias principais do que discutimos. Nós então agora pensamos que
seria a altura, e também seria a altura, junto dos vossos alunos, de alinhar alguns conteúdos ou desenvolver um pouco mais estas ideias do ponto de vista mais conceptual, não é? E era isso que tínhamos pensado. Este PowerPoint que vos estamos a mostrar é um PowerPoint que está elaborado a pensar no uso com os alunos. Portanto, isto aqui, de seguida, teríamos, por exemplo, este slide que nos diz, então, e se aprendêssemos um pouco mais? Eu acrescentaria aqui, nós já chegámos a conclusões muito importantes, já sabemos algumas coisas, vamos tentar ver o que é que podemos aprender mais, ou o que é que podemos desenvolver mais no que são as nossas ideias. Para isso, temos a ajuda da família Consciência. Eu diria que era uma família alentejana. Sabem porquê? Porque é por causa do nome. As famílias, os alentejanos é que têm estes nomes assim diferentes. Só Algarvia, Desaúva, agora, portanto. Mas eu não tinha dito a uma aluna, ela chama-se Laranjinha, não sabe a segunda ano, e eu disse, este nome é alentejano, não é? E ela, como é que sabe? Sempre há um nome assim, Prudência, Consciência, Laranjinha, se nomes que não lembram Tirano, são sempre nomes alentejanos, têm assim uns nomes engraçados. E da nossa mascote, o Frigo, que já tinha sido apresentada, não é? Aqui, a ideia era apenas fazermos um pouco desse ponto da situação, depois dessa discussão e dessas ideias todas que foram surgindo, neste caso das vossas ideias, remete-nos já, de alguma maneira, para o conceito, não é, de desperdício alimentar. O que é que está aí subjacente? Sem estarmos ali propriamente a ler a definição, remete-nos para um conjunto de alimentos ou de produtos, não é, que têm um determinado fim, mas que acabam, que é serem comidos por nós, de alguma maneira, não é, o seu consumo, mas que acabam por não cumprir esse mesmo propósito, pelas mais diversas razões que vocês aqui apontaram. Houve agora na discussão alguns aspectos relacionados com os hábitos de consumo, não é? As pessoas gostam de consumir, vão às compras, depois até se lhes cobrar isto, cobrar aquilo, depois com determinados comportamentos que nós também temos. Se conseguirmos averiguar determinadas situações relacionadas com a nossa gestão, que também vocês aqui referiram, conseguiríamos, né, provavelmente ultrapassar muito do desperdício que é feito nas nossas casas. Eu própria admito que também existem aqui alguns aspectos que poderia melhorar, evidentemente. Lista de compras, por acaso, faço, porque também me ajuda a organizar. E essa lista de compras também relacioná-la, no fundo, com aquilo que nós temos em casa, que vocês também referiram, não é? Ter em conta a gestão dos estoques, desses aspectos todos, o que é possível ou não é possível, ou seja, em relação ao tipo de produtos que nós vamos adquirir. E também... Tens de ter cuidado da maneira como se arruma a despesa, não é? Precisamente, não é? Tem mais antigos. Eu não tenho esse cuidado. Mas isso vai diferenciar. Depois vamos ver. Consumimos aqueles que têm um prazo de validade mais alargado, digamos, e depois aqueles que nós já compramos previamente. Até nos esquecemos que tínhamos ali arrumados ou na despensa, ou depois depende do tipo de produto ou no frigorífico, ficam para trás. E quando vamos a ver, o que é que acontece? Já passou. E o que é que fazemos? Sim, isso está assim há algum tempo. Muito interessante numa das sessões. Na escola ensinam, a minha filha passou um dia da validade, já não come isso. E nós explicamos, isso é uma margem, eu dou uma margem sempre, eu não. Remete-nos para uma confusão que existe precisamente na leitura dos rótulos, né? E distinguir alguns aspectos que nós aqui também vamos explorar um bocadinho, mas talvez em umas sessões mais à frente, mas já estou aqui a referir vários aspectos muito importantes. Apenas para realçar os impactos deste desperdício, que de alguma maneira já foram aqui referidos, não é? Em termos do ambiente, a nível da economia, a nível da... Isto deve dar depois origem a outro projeto, que era como é que reutilizamos os nossos bens, por exemplo, da cozinha. Não é? Hoje em dia há muitas pessoas que não sabem cozinhar daquela maneira e não sabem pegar Nós pensamos em tudo e a exceção quarta a sua palavra de Deus. Olha lá, eu já leste aqui isto. Não,
Pronto, mas estás a ver que eu antecipo. Aqui está apenas um apanhado muito simplificado, depois em função das turmas, não é? E do ano, pode ser explorado com maior profundidade ou não, neste sentido. Nós aqui temos outro PowerPoint para vocês, entre aspas, que foca, digamos, de uma forma mais profunda estes aspectos. Porquê? Porque achamos também importante podê-los explorar convosco, que também se encontram no guião, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de consultá-lo. Damos algum enfoque nesse enquadramento teórico, porque por vezes, no âmbito de algumas sessões de formação, sentimos que por vezes os professores poderão, porque não são necessariamente, ou não é necessariamente destinado a pessoas de ciências, não é? E podem sentir também, não é, essa necessidade e esse apoio teórico. Então foi feito esse trabalho todo e que se vai, digamos, distribuir pelas várias sessões. Ou seja, hoje só nos vamos focar em alguns conteúdos, digamos, que nos permitem contextualizar um bocadinho esta temática. Depois, nas várias outras sessões, iremos abordar especificamente as questões das compras, muitos aspectos que poderão ser retomados, que aqui já foram focados e desenvolvidos, de alguma maneira, desenvolvidos através da discussão, relacionados com os rótulos, relacionados com a arrumação do frigorífico, quando vocês abrem o frigorífico e ficamos assim a olhar para ele, o que é que vamos aqui fazer, não é? O que é que eu vou escolher? Tudo isto, então, desperdício alimentar, procuramos tentar responder a estas questões que nos pareceram importantes nesta parte inicial desta formação, ou seja, o que é este desperdício alimentar, que de alguma forma já estivemos aqui a ver. Quais são os números, ou seja, perceber, no fundo, qual é o desperdício a nível mundial, que também aquele vídeo já ainda alguns aspectos, também a nível europeu e também em Portugal, já foi desenvolvido também um estudo de investigadores que desenvolveu também um documento, o PERDA, que também se encontra nas referências aqui do guião e que pode ser consultado através de uma simples busca na internet. Quais são os impactos do desperdício alimentar, onde é que ocorre na cadeia de aprovisionamento e as famílias, que relação, ou seja, o desperdício e as famílias, qual é a relação que aqui existe? Também aqui já vocês referiram vários aspectos, mas vamos ver de uma forma um pouco mais sistematizada. Quais são os fatores que são responsáveis por tudo isso? Também já existiram aqui algumas pinceladas. Como combater? O que é que nós podemos fazer? Também já aqui mencionaram aspectos muito relevantes. E porque é que é importante consciencializarmos? De alguma forma também já foi explorado, não é? E porquê na escola? Então, o que é o desperdício alimentar? Já vimos aqui esta definição. No fundo, são os alimentos que acabam por não cumprir, não é, o propósito para o qual eles foram produzidos. E porquê é que isto acontece? Porque é que eles acabam por não ser consumidos, comidos por nós? Devido a más práticas que nós adotamos no nosso dia-a-dia, de alguma maneira, nas nossas casas e nas nossas atividades. Algumas razões possíveis: os alimentos que se deterioram, excessiva oferta, também já foi aqui referido, os hábitos de compra. Há, então, várias razões que podem estar na origem desse desperdício. Outro aspecto importante seria também tentar distinguir o que é isso do desperdício alimentar com a perda de alimentos que pode ocorrer ao longo da cadeia de aprovisionamento até ao consumidor, não é? Perdendo a sua qualidade. Quanto mais longa a cadeia, mais difícil, e depois depende do tipo de produtos, não é? Conservar o alimento nas devidas condições. E isso remete-nos então para a falta de eficiência nas cadeias de abastecimento de alimentos. Então, neste caso, falamos em perdas, não é? Em termos da qualidade e da quantidade. Alguns números relativamente então aos documentos que nós consultamos são números realmente assustadores e convém também reagirmos perante eles e refletirmos acerca deles. Ou seja, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos acabam por ser perdidos e desperdiçados em todo o mundo, o que corresponde, no fundo, a 1/3 dos alimentos que são produzidos para o consumo humano, que é considerável. 1/3, não é? De todos os alimentos são perdidos e são desperdiçados. Sendo que nós sabemos que, a nível do nosso planeta, existem, infelizmente, não é? Muitas pessoas que passam fome,
na nossa sociedade também, e isso também nos remete para outras reflexões que importa aqui também ter e que nos remete também para a perspectiva social. Os desperdícios alimentares produzidos pelas famílias norte-americanas, isto também a título de curiosidade, os desperdícios que essas famílias fazem, então, poderiam satisfazer a fome de 1 milhão de pessoas desnutridas, lá está, o que é também um número gastronómico. A nível da União Europeia, temos também uma margem, digamos, entre 30% a 50% de alimentos comestíveis que são desperdiçados, o que corresponde a cerca de 89 milhões de toneladas. São também números, não é, muito elevados. E, finalmente, em Portugal, também deitamos fora cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos e, atenção, neste 1 milhão de toneladas de alimentos estamos aqui a considerar toda a cadeia, não é, de aprovisionamento. A fração relativa aos consumidores, que é muito elevada, e por isso é aqui onde se centra, digamos, a nossa intervenção, não é? Só nós enquanto consumidores. Outras organizações se centrar-se-ão, com certeza, né, nos outros intervenientes da cadeia, é também muito elevada, então, de 324 mil toneladas. Isto apenas, então, a título ilustrativo. Não sei se já tinha noção destes números, por assim dizer. Ricardo, não é? Sim. Sim. Eu estava a lembrar. Sim. Às vezes as pessoas desperdiçam é pelo aspecto. Pois Nós temos um projeto da fruta escolar. Ontem chegou a fruta. Como as maçãs foram conservadas em arcas frigoríficas, passaram um dia até serem distribuídas. Elas chegaram lá com as manchas, as maçãs. Os alunos já não podiam comer. Era uma simples mancha, quer dizer. Claro. E as pessoas às vezes vão se guiar muito pelo aspecto. Até mesmo, por exemplo, pelo pão. Se não é pão no dia, já não comem. E há muitas pessoas que vivem nessa... Eu acho que ouvi qualquer coisa para pôr nos mercados, julgo nos hipermercados, que as frutas têm que obedecer a um nomeadamente, que isso fica, portanto, em plenas condições, só por serem, não serem tão redondas, serem mais contorcidas, já não vão para... Sim, pois podem ser vendidas, mas é o preço inferior. Pois. Às vezes são, mas tem aqueles sacos que são pacos económicos, não é? Ao fim e ao cabo, e isso cruza-se até, mas não é que isso necessariamente é muito direitinho, que às vezes condiz com práticas de conservação que podem fazer mal. E até o sabor, muitas das vezes, não é? Não tem bom aspecto. É só o aspecto exterior, precisamente. Eu, aliás, às vezes o calibre é de tal maneira que prefiro uma maçã mais pequena. mais Eu não como mesmo uma leite inteira. Na minha terra é um peso. Sabe como é um peso? é uma maçã. É uma maçã pequenina. Sim, isso remete-nos também para um aspecto que depois, mais à frente, também está aqui a explorar, que são algumas dessas medidas, não é? E que o ideal seria flexibilizar um pouco esses aspectos, não limitando tanto, não é? A oferta em determinados padrões de dimensões, de tamanho, de aspecto, mas depois também remete-nos aqui para outros aspectos da segurança, não é? E da qualidade dos alimentos. Agora, impactos. Já vimos inicialmente que falamos que os impactos são em 3 grandes áreas, não é? A nível do ambiente, a nível económico, a nível social. Relativamente à questão ambiental, quando falamos então em desperdício, temos também que relacionar com a produção dos alimentos, não é? E a utilização, quando são, digamos, produzidos os terrenos, o solo, para conseguir obter mais também, não é? Recorremos também a produtos químicos e isso depois acaba também por ter reflexos do ponto de vista ambiental. Para além disso, a utilização do solo, o consumo de energia e a própria água são recursos que também acabam por ter um impacto ambiental a esse nível. O que é que acontece também com a comida que é desperdiçada? Nós, quando existem sobras nas nossas casas, o que é que fazemos? Ou o que é que podemos fazer? Compostagem, uma boa alternativa. Então, faz-se com os ovos, parte-se tudo bem. É regam. Ok, e se for óbvio,
exemplo, que não dá para reaproveitar nesse sentido. Não, mas esta questão do Redon foi uma amiga da minha filha foi lá a casa, as pessoas perguntam o que é que queres, Raquel, o que é que tu gostas? E diz ela, eu gosto de Redon. E eu pensei, deve ser alguma parte de carne que eu não conheço nada. Gostei de mas eu gostei, não é? Alcatra, ou aceia, eu não percebo nada daquilo. Redon. Aquilo é uma frase. E eu disse, olha Raquel, como é que a mãe faz o Redon? Normalmente parte tudo muito bem partidinho e bate com os ovos. São restos de coisa ali. Eu gosto. Eu vejo Restos não Redon. E fica bem com. Eu pensava que era assim alguma parte da vaca. Além da compostagem, se tivermos ossos ou outras coisas assim do género. Os ossos também podem ir para a compostagem. Sim, mas se retirando essa possibilidade, digamos. Mas é cálcio. fazer compostagem. Exato. Provavelmente. Nem todos podemos fazer compostagem. Portanto, eu, pelo menos, não consigo fazer neste momento lá em casa. Não sei. Lixo orgânico. Vai para o lixo orgânico, neste caso, vai para o lixo Vai para indiferenciado. outra coisa diferente. Aquele que nós misturamos tudo. E, consequentemente, depois da composição de tudo isto, depois, qual é o destino dos resíduos indiferenciados? Vai para os aterros, para os aterros sanitários e depois o processo de composição. Vocês agora estão a dar um bocado disso? Sim, isso já nos remete para outras discussões, mas sem dúvida. Aliás, já estão a conseguir reaproveitar, precisamente aqui na Resiteiros, não é? Esses resíduos orgânicos, que é uma mais-valia em todos os sentidos. No entanto, outros locais não é possível de realizar essa separação. E então consideramos também como impacto ambiental esses resíduos orgânicos, não é? Que acabam depois no processo de decomposição também por emitir gases poluentes, como é o caso do metano, por exemplo, que pode também ser reaproveitado, biogás, etc., para energia, nomeadamente, mas nem sempre isso acontece. E, como tal, contribui para uma grande problemática também, que é o aquecimento global, na qual todos os meios de comunicação falam e nas nossas aulas, nomeadamente. Depois também existe o consumo de combustível, não é? Associado ao transporte dos próprios alimentos. Tudo isso acaba por ter, então, um impacto do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista económico, qual será? É aquilo que vocês já referiram, de alguma forma, não é? A nível da gestão da economia de cada família. Se desperdiçarmos, acabamos por gastar dinheiro em vão, sem necessidade, não é? Consumimos mais, vamos às promoções, será que depois consumimos aquilo tudo? Dependendo do tipo de produtos, no fundo, ou seja, importa, não é? Desenvolver escolhas acertadas e pensadas também, de alguma maneira. No entanto, apesar de tudo isto, a nível de outras empresas, esse desperdício pode ser também uma vantagem do ponto de vista económico, acabam por conseguir vender mais e aumentam o seu capital nesse sentido. Ou seja, tem aqui duas situações. Relativamente à vertente social, importa aqui realçar que tudo aquilo que os países industrializados, desenvolvidos, não é? Desperdício, o que é que acontece? Poderia ser aproveitado para todos. Exatamente, não é? Podia ter, digamos, outro destino, nomeadamente, por exemplo, o desaproveitamento que os países industrializados então realizam é quase tão elevado quanto a produção que neste caso, que é feita nos países, como é o caso da África, não é? Em África. E realmente eles têm tão pouco e nós desperdiçamos tanto, no fundo. É feito de contrastes nesse sentido. E convém também termos isso bem presente. Mas isso também tem a ver com as políticas. Então, eu lembro-me de uma vez, já acho que não sei, eu fiz aqui o bacharelado, depois fiz aqui a licenciatura, depois fiz aqui uma pós-graduação. E acho que a licenciatura veio de um deputado europeu. Aula de história, não sei quem era o titular da cadeira. Um deputado europeu. E ele diz que era política, isto já foi aqui há mais de 10 anos. Era política, por exemplo, eles têm estoque cereal ao nível da União Europeia que podia dar para matar praticamente assim muita fome em África, e a política é destrói, porque depois os produtores têm que produzir mais para vender, não é? Não sei o que é isto. E nós não. Ele por acaso acho que era deputado pelo Partido Comunista. Não, era um homem que também achava que
não era favorável, não é? Há uns que são favoráveis, não é? São A favoráveis. liberalização do mercado, ele era contra, mas ele era da minoria. Pois, Mas era da política. Eram estoques, eram toneladas que simplesmente não foram gastos, não foram. Era simplesmente Mas eliminadas. circulava muito essa ideia também com o peixe, não é? da não ecologia. Então só se pode consumir. Sim, Não era o peixe, era o peixe que falavam disso, só se podia apanhar até não sei quanto. Isso. Sim, Cada país pode produzir Não é distribuído, é questões económicas, porque senão abafava. Depois é eliminado. Sim, há outros contextos, exatamente. Mas eram Mas também acabam diretivas por- da União Europeia. Sim, o problema é. Mas são um E bocado mesmo hipócritas. na produção de Nós andamos aqui a ensinar as peças e depois os flancos. Não, mas é engraçado. E são os paradoxos, estes paradoxos que são interessantes, é que se por um lado criam-se essas cotas, esses números, não é? Esses limites, e por outro lado querem que nós trabalhemos. Isto é um projeto oriundo ou emergente das centrais, das políticas europeias. São sem dúvida contextos complexos nesse sentido. Mas tentamos fazer o nosso melhor nesse sentido, não é? Formar cidadãos, neste caso, que sejam capacitados, não é, para tomar decisões responsáveis e desenvolver bons comportamentos no que diz respeito então a isto da prevenção e da redução. Criativo e vigilante, não é? Muito bem. Sim. Outra das questões, não sei se recordam daquela parte inicial onde se levantaram diversas questões, é onde é que ocorre desperdício na cadeia de aprovisionamento. Antes de falarmos propriamente onde é que ocorre em quase todos os intervenientes da cadeia, como é óbvio, com mais ênfase, digamos, no início e depois no final. No final, nós estamos na parte final, né, a nível dos consumidores. Como vai-te a conhecer, não é, os principais, digamos, intervenientes, por assim dizer, ou as principais fases, se falarmos em fases, a nível da produção, a nível da indústria alimentar, depois a nível da distribuição, a forma como são distribuídos os alimentos, os produtos alimentares, e depois em nossas casas, não é, a nível dos consumidores. E os alimentos, como são muito desperdiçados nas nossas casas, importa também que nós possamos então apostar em ações de formação neste sentido para promover outro tipo de comportamentos. Quanto mais alongada for a cadeia, como também já foi referido um pouco previamente, mais desperdício, né, poderá existir no decorrer dessa mesma cadeia. No fundo, a dar de alimentos que passem por menos. Daí que isso nos remete, quando se estava a falar nas grandes superfícies, isso será uma outra questão a desenvolver numa sessão, quanto aos mercados, por exemplo, de proximidade. Já agora lanço aqui a ideia, não sei qual é a vossa opinião acerca. Aqui em Santarém já há uma empresa que vai distribuir os produtos que nós podemos encomendar cestos de alimentos, produtos hortícolas. Eu agora, que faz lembrar, permitam-me só porque introduzir aqui um aspecto, por causa dos mercados de proximidade e tem a ver também com as minhas vivências. Eu lembro sempre do meu avô, que eu gosto sempre de. Uma das melhores pessoas que eu já conhecia, ele era muito bom, muito boa pessoa. E o meu avô, todos os lá em casa, eu sempre vi com os meus avós e os meus pais. E o meu avô, eu todos os dias, era quase religioso, todos os dias à praça, trazer peixe fresco para o almoço, ou os alimentos para cozinhar para o almoço. E lembro que ele, muitas vezes, eu lembro-me de ver a minha avó discutir com ele muito, porque ele tinha trazido um peixe que ninguém gostava, tipo, que na altura era cavalo, ou peixe que já comia, e ele dizia assim: comprei porque tive pena das senhoras. Tinham lá um peixe para deitar fora e eu tive pena das senhoras e trouxe o peixe. Eu logo comi, porque este peixe faz muito bem. Eu tenho engraçado como esta questão da educação da pessoa também faz a diferença, não é? Ele tinha pena das senhoras que iam deitar o peixe fora, tinha pena do peixe, que ele estava a aproveitar, e eu trouxe, para ajudar, trouxe um peixe que ninguém queria, no fundo. Acho que isto dá a evidência de como transversalmente a estudo da educação pessoal e social, a formação pessoal e social é fundamental, não é? Está-se a isso tudo bem. Exatamente. Se trabalharmos as pessoas, certamente também evitamos muito destes educação das escolas. Exatamente, está o papel da escola e da educação. Desculpa, É interessante essas partilhas de vivências, lá está, são as nossas vivências que acabam por despertar também interesse para determinadas temáticas.
E sim, os mercados de proximidade acabam por também nos permitir aceder a produtos com características diferentes, não é? Daqueles que são mais frescos, Mais saborosos. não interessa andar a comer morangos fora da época, não é? Aqueles produtos que E os consumidores E reativar também. Parece vai aproveitar já agora os produtos da época. O nosso produto é preparado para isso. Não está preparado para consumir produtos fora da época. Claro. E reativar uma série de dimensões que nós temos vindo a perder com a sociedade moderna, que é as relações entre as pessoas, a proximidade com o comerciante, com o senhor, com o leite, conversar. Eu lembro-me agora, mais uma vez, do meu avô ali, porque ali todos os dias à praça não era só para comprar, era ia-se encontrar com este, com aquele, depois iam ao café, depois conversavam, depois falavam de traziam do campo. E isso... Vamos criar uma maior empatia, porque se o senhor disse que tem que se levantar às 6 da manhã, ou mais, não é? Teve que ir acabar, teve que ir no cirurgia, teve E que ordenhar, não sei o aprender quê. aprender como é que se Nós cozinha. fosse caramba, este filme de leite, ou este cozinha, ou este trabalho. Reativar estas relações, no fundo, da sociedade moderna, As que a sociedade perde. as publicidades é que levam a perder isso. Agora dá uma publicidade do Intermarché. Uma velhota que está a sair do Intermarché. E um dos funcionários percebe Leva-lhe as compras. E ele vai levar as compras. E se repararem, quando ele está a deixar as compras à porta de casa, mesmo em frente está uma mercearia. Ou seja, a senhora prefere fazer um percurso longo, andar 2 sacos pesados, mas para ir ao Intermarché. E nos hipermercados perdem-se muito estes contatos. Eu lembro-me de ir no continente, eu queria cozinhar, estava no serviço para comprar, não sabia cozinhar, estava lá uma senhora a arrumar-se mais melhor e eu disse: olha, como é que isto se cozinha? E ela estava ali, estava tão contente, ali meia hora a explicar como é que eu fazia, como é que eu congelava, como é não sei o quê, se quiser faz assim, faz Mas assado. também dá aquela ideia de levar sacrifício, para sacrifício inicial, porque é mais barato. Em vez de ir ao pequeno. E muitas vezes eu tenho que parar que assim, eu não fui ali, agora não, mas vou parar assim, vamos a casa da minha sogra. Eu estive lá muitos meses antes de ir para a minha casa, era das suas centras. E ao lado da casa dela existia um mini mercado. E eu cheguei lá e a diferença, muitas das vezes, os produtos orgânicos e muitas das coisas eram muito mais baratos do que no continente. Mas as pessoas não vão lá, porquê? Porque ela não tem os intermediários, ela ia direto ao produtor e comprava. E então fazia muito mais barato do que os outros lados. Mas claro, as pessoas então ficaram a dizer, preferem ir mais longe, naquela ideia, porque é mais barato. Bom, E a oferta? A própria publicidade. exatamente. A publicidade tem um poder enorme, várias dimensões. Um poder negativo, não é? Não faz negativo. Está a falar com elas. As pessoas, há uns anos para cá, foram óbvios. Pronto, ficaram automáticas. As marcas brancas são mais baratas que as marcas propriamente ditas. E isso muitas vezes não é a realidade. Começa por ser, mas depois quando já conseguimos Não, é cativar o assim, consumidor, é o princípio para cativar, mas depois não vê a pessoa está tão interessada a ir àquele, que nem olha para o lado, cada lado, não tiver que ir para o lado para perceber, nem olham para o lado e não reparam que a marca que está ao lado se muito mais E barata. depois a ciência, as pessoas costumam ver aquele problema que é a ciência da estupidez, é um problema que dá o meu filho é uma E eu mostrar às vezes com a própria atuação, só o facto da promoção induz logo as pessoas a pagarem 3 ou 4. E no fundo fizeram um teste, não estava a promoção, era até mais caro, mas as pessoas não eram para o preço. Não, os 900. Exatamente. é os 99. Continuando. Então, estávamos aqui no mercado de proximidade e nas suas mais-valias, no sentido de conseguirmos também obter também alimentos com outras características. Agora, relativamente ao desperdício alimentar e às famílias, vocês acabaram, durante a discussão aqui nesta primeira parte, de focar muito nestes aspectos, ou seja, na importância do planeamento das compras, não é? Que foi aqui referido. Ou seja, quanto melhor nós fizermos uma gestão dos nossos estoques, como já referiram, e organizarmos, no fundo, a
a nossa semana. Recordo-me que aqui a colega referiu isso, não é? Termos em conta durante aquela semana quantas refeições vamos fazer em casa, por exemplo, e comprarmos também em função disso, não é? Para não existir desperdício. Depois, a título de curiosidade, há documentos que também analisaram situações, por exemplo, o facto de seguir uma dieta. Pode-se pensar, estou a fazer dieta, não vou tanto às compras, ou faço um consumo mais regrado em determinadas coisas. Não é sinónimo, não é? Não é necessário, não é uma condição, digamos, para existir menos desperdício alimentar. Poderá também ocorrer, isto depois depende da situação em causa. Depois, outra situação também importante, quando vamos às compras, o facto de irmos mais vezes ou menos vezes, também não demonstra que se vá fazer mais ou menos desperdício em função do número de idas, não é, às compras. Não sei se reflete nas vossas vidas, no dia-a-dia. Isto tem tudo a ver depois com o tal planeamento prévio que nós possamos fazer, não é? Se necessitamos de alimentos frescos, por exemplo, não é? Aqueles que são mais perecíveis, necessitamos de ir com outra frequência às compras, comparativamente com outros produtos que se conservam durante longos períodos de tempo. Exatamente, que é aquilo que aqui também está aqui referido. Quanto ao armazenamento também dos alimentos, também está aqui mencionado a nível do frigorífico, a nível do congelador. Não sei se vos aconteceu, e já falámos, tem a ver também com a disposição e a forma como nós colocamos os produtos, por exemplo, no frigorífico, em relação aos prazos de validade, tentarmos pôr aqueles que têm um prazo de validade já quase, não é? A chegar à sua data limite de consumo, à frente dos outros, que têm mais prazo de validade. Isso depois acaba por se refletir em mais ou menos também desperdício alimentar. Que outros aspectos aqui era importante também considerarmos, em termos das embalagens, relativamente também às dificuldades de abertura das embalagens, a má interpretação dos rótulos também já foi aqui referido, pode então estar na origem, não é, do desperdício alimentar. E também do armazenamento indevido. Não é? Se nós não lemos devidamente os seus rótulos, acabamos depois por não os acondicionar também da melhor forma. A dispensa, a organização da dispensa, alguém falou aqui também nesse aspecto, também é importante. E finalmente, quanto ao consumo de alimentos, consumirmos a questão do nosso colega, que referiu logo no início, não é? Que quantidade de alimentos, certo? Que são as adequadas para um determinado agregado familiar. Isso depois depende da forma como cada um dos seus elementos se alimenta, das suas idades, nomeadamente das crianças, ou pessoas mais com uma idade mais avançada ou não. Outro aspecto muito importante que foi aqui referido, e recordo aqui a Marta estar a dizer, no caso do avô, ter tempo para ir também aos mercados de proximidade. Hoje em dia, talvez a nossa sociedade não nos permita ter esse tempo também disponível para podermos conversar mais. Diga, Conceição. E faz falta, não é? E faz falta, é isso, não é? Nós já não temos assim esse tempo para fazer isso, vir à praça, não é? Sim, o problema é que os próximos morreram. Morreram por causa disto também, não é? Porque a pessoa vai ali para o mercado e compra a procura, não é? Sim, o rótulo tem que ir a vários sítios. Exato, compra lá dentro do papel higiênico, Mas por isso, há abertura. Existe uma mercados grande concretos que tem muito mais nada. Neste momento, Tem estacionamento. E repara, hoje em dia as famílias também estão centradas nas crianças, não é? Nos seus filhos, e andam às vezes a programar fins de semana para ir aqui e ali, vão à atividade X e depois à tarde à atividade Y, e porque é tudo muito pedagógico, não é? Porque vão ouvir as glórias e a música para os bebés e não sei o que, às vezes é mais rico levar, se calhar, a oportunidade de levar as crianças ao mercado, a ver o mercado, a ver os bebês. Foi a expressão que eu vi do pacote. Posso só aqui fazer uma intervenção de uma experiência? Sabe bem, mas houve um ano em que eu estive a dar aulas em Oial. E então, não gostei muito de Oial, sinceramente, mas tinha uma praça fantástica. E eu passava lá alguns fins de semana. Mas quando passamos férias vão E então eu e outra colega de Coimbra adorávamos ao fim de semana ir à praça. E então víamos chegar isto. Exato.
iam chegar o peixe, não é? Iam chegar o peixe. E nunca mais me vou esquecer, um sábado chegou um atum que pesava 246 quilos. Isto é um número que ficou registado, 246 quilos. Imagina essas experiências para as crianças, não é? E era muito interessante aquilo, porque, quer dizer, era o peixe e eram os produtos da horta, o cheiro. É a escola da vida do seu esplendor, não é? Aquilo era giríssimo. E foi uma das coisas boas do Olhão que eu encontrei. Era a praça, de facto. E era muito interessante. Devo dizer que este meu avô, a praça de eleição dele era a Praça do Olhão. Um dia ia à Praça de Faro, nós pronto, e também. E outras vezes era o Olhão, eu tinha grandes amigos e eu adorava ir para a Praça do Olhão, que era os dias que ele escreve mais tarde. Aquele cheiro do mar, e há uma ideia mas porque eu vi, essa palavra não é que nós estamos a ver, infelizmente. era muito. Atendendo a vários condicionalismos. Nós não temos muito tempo essa. Então, quais são os fatores responsáveis por tudo isto? Ainda agora tivemos talvez também a falar deles, não é? Sendo que são as mudanças que ocorreram no seio das famílias, a falta de sensibilização e conhecimento desta área, de alguma maneira, de uma forma mais aprofundada, em algumas áreas específicas. Já falamos também da confusão que existe na leitura de alguns rótulos. Vamos ver numa das sessões a diferença entre a data limite de validade, por exemplo, quando temos consumir até, e depois há outras situações, como estava ali a dizer a Maria José, que é de consumir de preferência até. Ou seja, isso tudo faz toda a diferença depois e pode também reduzir o desperdício que nós possamos fazer no nosso dia-a-dia. Não é? E que importa aqui também trabalhar depois com as nossas crianças, com os jovens. Depois, outros aspectos a ter importante em consideração é a deterioração dos alimentos como resultado então das sobras a nível das refeições, também já falámos um pouco disso, que nós realizamos em casa, o armazenamento, já focamos muitos destes aspectos. Isto acaba por ser aqui um pouco uma síntese de muitos dos aspectos referidos. Como é que nós podemos combater tudo isto? Algumas medidas a base também ter conhecimento sobre o tema, para poder também saber como nos comportar e o que fazer para ultrapassar determinadas situações, a sensibilização, maior articulação entre produtores, porque por vezes também parece existir alguma falta de articulação entre eles e a falta de refletirmos depois na quebra de alguns produtos que poderiam ser ultrapassados. Outra situação tem a ver com a maior proximidade então entre produtores e consumidores. Já vimos também que quanto maior, mais alongada for a nossa cadeia de aprovisionamento, mais desperdício há. Adequar as embalagens também às necessidades do consumidor. Em relação às embalagens, o que é que nós poderíamos também aqui referir no vosso dia-a-dia? Embalagens grandes, pequenas, o que é que será mais? Tem que ser pequeno. Porquê? Porque lá está, não é? Atender ao consumidor e ao mercado familiar. No fundo é um bocadinho nessa perspectiva, precisamente. Aqui, o foco nos mercados de proximidade, como já estava aqui a Marta também a falar da experiência do seu avô. A monitorizar também a redução do desperdício, acompanhar todo esse processo e aquela situação que nos ultrapassa um pouco, não é? Porque a nível legal seria conseguir uma maior flexibilização em relação aos requisitos da qualidade dos alimentos, não é? Em relação ao tamanho, em relação ao seu aspecto exterior, remete-nos um pouco para tudo isso. Estes aspectos estão desenvolvidos depois no guião de forma mais aprofundada. Continuando com estas estratégias de redução, temos aqui uma pirâmide invertida do desperdício de alimentos. Sendo invertida, passamos das medidas mais amigas do ambiente, não é? Para aquelas que são menos amigas do ambiente e que terminam no aterro. Já vimos que o aterro tem os seus problemas, não é? Antes de mais, a ideia era reduzir o desperdício que nós possamos realizar. Depois, reutilizar os excedentes, também aqui se falou, vocês falaram excedentes de alimentos, não é? Podendo ter outro destino, nomeadamente. E a Fátima foi a Fátima que referiu, não é? Que alguns desses alimentos que não cumpriam determinadas normas podiam ser, digamos, reencaminhados com outro destino, correto? Mas também Pode ser. Eu até acho que aquelas leis da comunidade europeia que surgiram e que nós acabamos,
era um bocadinho para não haver tanto desperdício, de haver países, porque nós, os países mais pequenos, a competir com os maiores, eles produzem muito mais do que nós. E daí alguns produzirem umas coisas, outras, e a economia funcionar, não é? Para não estarmos todos a produzir em excesso e depois aqueles que produzem, têm maior capacidade de produzir, conseguem expor os produtos mais baratos. Os que não têm essa capacidade, mas acaba por falhar. Quer dizer, também acaba por não, porque em termos de economia não se conseguir, mas responder. Temos que ter umas políticas de charme internas. Por exemplo, charme, nós temos que gostar daquilo que é nosso. Eu já começo a ter. Isso é verdade. Por exemplo, as maçãs que são produzidas na Póvoa da Beira, cá em Portugal, nomeadamente a Bravos de Novo, praticamente não entram no mercado interno. Os franceses vêm cá e levam tudo. E depois deixam cá as belas maçãs deles, lindas, todas assim lavadinhas, e não sabem nada. Mas de facto tem a ver com a nossa identidade. E nós, se calhar, sabemos pouco aquilo que é nosso. Mas é assim, eu sei que no Algarve, por exemplo, a grande produção de laranja, é assim, se tiveres um bocadinho de armazém em Portugal, passam-te ao lado, mas muitas vezes passam para o outro lado da fronteira, são compradas por espanhóis, voltam a vir para cá, dizer, em Espanha as pessoas compram laranja. Isso é como aos bolos das flores, por exemplo. Ali em Salvaterra, por exemplo, tulipas e tudo quanto é. Depois vêm cá os holandeses, levam em pacote, depois vendem como se fosse deles. E elas são produzidas ali em Salvaterra. São produzidas por eles, eles estão lá a produzir. Também, pois, as empresas, de facto, é a nossa mão de obra e é a nossa terra pequena, mas depois eles levam para lá em pacote. Os espanhóis, por exemplo, têm muitos costumes, mas vão para o estrangeiro que eles são estrangeiros. Até na razão. Eu gosto de assim, se for para Espanha, não façam espanhol, querem que usarem lá todos. Eles levam a português para a espanhola. Se entrem lá, não querem eles. É louco o que eles dizem. Já, mas por exemplo, nós, a parte do automóvel, puxamos os carros, por exemplo, não. Os bolos ficam pela Alemanha. Há muitas peças que são cá fabricadas, mas tem que ir pela lei europeia, vir com aquele país responsável por escoar. Não quer dizer que eles não tenham que ir buscar ao nosso país. Certo? Isto é as tais políticas. Nós até depois, o leite, nós produzimos leite e às vezes temos que deitar fora, como se vê, ou botar os produtores a deitar. Porque a quantidade. Pronto, e se calhar eles até nos compram o país responsável, naquela altura teve uma colheita e depois teve que comprar a outros para conseguir estar, porque o compromisso que fez. Às vezes são estas políticas que acabam por criar. Às vezes não se vê porque também nós somos muito bons alunos, não é? Nós somos mais obedientes. O nosso pão tem que estar todo embalado e não sei o quê. Nós vamos a França e continuamos a ver os flancos da baguete e vão a guerra e põem a baguete no chão e levam aquilo embrulhado um bocado de jornal. Cá temos a Alzheimer. Vais à Inglaterra, tem as coisas somos mais papistas que o Papa. E somos muito obedientes. Às vezes exageramos. Depois falamos. Isto é um trabalho muito oportunizado para poder doar, não é? E encaminhar os dentes, não é? Para outros destinos. Quanto à reciclagem, já foi aqui referida também a possibilidade de compostagem, não é? Isso é uma mais-valia, sem dúvida. E depois, quando tudo isto não é possível, então o aterro, não é? Sendo que o aterro já vimos que tem os seus inconvenientes com os seus impactos a nível ambiental. Assim. No tempo da minha avó queimava. Mas também tem impacto, não é? Quanto às emissões, os gases é mesmo gases. Também se calhar também não descobrir do avó, no resto, e eu posso animais. As coisas pequeninas eram cozidas para os animais, o resto das coisas era para as galinhas. É todas um destino, não é? Os talos era para as galinhas, porque tudo destino, mas é menos lixo, e os animais eram saudáveis. Não se ocorria. Só para estamos mais a concluir, a título de curiosidade, por exemplo, em Portugal, 36% dos contentores indiferenciados, o que é que tem na sua composição? Restos de comida. Daí temos falado inicialmente o que é que nós colocamos, não é, nos nossos caixotes de lixo, por assim dizer, indiferenciado. E por isso é importante educar, não é, a população no sentido de mudança de comportamento, porque realmente é uma porcentagem considerável a esse nível. Depois, num contexto de crise económica também,
temos consciência que há muitas pessoas que não têm acesso, não é, aos alimentos que nós temos e por isso convém também sabermos regrar, não é, determinados comportamentos e pouparmos nesse sentido. E finalmente a questão económica do orçamento familiar que é gasto também com as despesas de alimentação. Só então, a título de conclusão, o aspecto da educação das nossas crianças, da sua sensibilização, porque elas, no fundo, são aquelas que depois também podem transmitir essa mensagem e trabalhá-la, nomeadamente com os seus pais. Não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês. Algumas questões são trabalhadas na escola que acabam de dizer: pai, mãe, faz isto, porquê que não fazes assim? Eu aprendi assim. Só que às vezes, dependendo depois das famílias, eles são mais exigentes. Eu passei a reciclar mais a partir do momento em que a minha filha, e eu sou professora, passou a entrar para a escola, porque é mais atenta, é mais Alzheimer. E essa é a abordagem. Reparem como é que foi feita sempre a propaganda para a reciclagem, através das crianças. Sem dúvida. Até disparou. Eu reciclava algumas coisas, e sempre que chegámos a conclusão que isto que nós produzimos mais é mesmo as embalagens. Sim, são imensas. Eu também e são embalagens dentro das embalagens. Isso também é outra questão. Exato, ou seja, a escolha que nós fazemos dos produtos, porque por vezes o mesmo produto, mas de outra marca, não é? Pode não ter tantas embalagens e nós temos isso em consideração. Muito bem. E no fundo, pronto, toda esta abordagem na escola poderá motivar então uma participação mais ativa, mais consciente em todas estas questões que envolvem o desperdício alimentar, desde o planeamento até às compras, até depois a confecção das refeições. E depois, basicamente, chegamos ao